Bom dia, meninas. Sejam todas bem-vindas. Muito bom estar com vocês novamente. Deixa eu tentar abrir aqui. Muito bom, muito bom. Me sinto muito feliz, né, de poder compartilhar a palavra, de poder crescer, estudar junto com vocês. Eu acredito que esse é o objetivo, né? É de podermos crescer juntas. E a mulher que eu escolhi, né, foi a mulher virtuosa. E eu acho muito interessante, né, o meu relacionamento com essa mulher, né, porque não é um relacionamento único ao longo da minha vida cristã. Então, eu lembro que durante vários momentos, várias vezes, eu já li, eu já reli, eu já refleti, né, e o relacionamento que eu tenho com esse texto, ele é diferente, né, do que eu tinha lá assim que eu iniciei minha caminhada cristã. Então, hoje é algo bem diferente, eu gostaria de compartilhar com vocês essas ideias e que seja, né, para edificação de cada uma de nós. Antes de lermos, né, a palavra e de refletirmos, eu gostaria de pedir que, mais uma vez, a gente pudesse fechar os nossos olhos e fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, gratas a Ti pela oportunidade de abrir a Tua palavra, de estudar a respeito da tua vontade para a nossa vida. E queremos te dizer que estamos desejosas, Senhor, que o teu Santo Espírito seja quem guie a nossa mente, o nosso coração, e sussurre ao nosso ouvido, e coloque como base do nosso coração, Senhor Deus, o teu desejo para a nossa vida. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de falar aí sobre essa mulher, a gente vai encontrá-la lá em Provérbios capítulo 31, tá? Mas se vocês não quiserem abrir agora, não precisam abrir, porque eu ainda vou abrir outros versículos antes de abrirmos isso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a primeira relação, né, que eu tinha com essa mulher, meio que fazendo uma retrospectiva, era uma relação de uma mulher ideal, né? Então, quando a gente olha para essa mulher virtuosa, que a gente lê todas as características dela, né? A gente diz assim, nossa, uau, né? Que mulher. E aí, quando a gente busca um parâmetro de mulher, eu acredito que todas nós já tivemos a tendência de olhar para ela e dizer assim, nossa, eu queria como parâmetro essa mulher, eu queria ser como essa mulher, né, na minha vida, enfim, isso seria muito, muito bom. Só que o primeiro convite que eu gostaria de fazer para vocês é que nós saíssemos um pouco do pensamento dessa mulher virtuosa como essa mulher ideal e passássemos a pensar nessa mulher como uma mulher real, uma mulher do século XXI, uma mulher que está no ano de 2025, uma mulher que tem demandas, né, diferentes do que a cultura, do que a história, né, precisou de nós ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. E aí nós temos hoje, né, em 2025, um papel diferente, né, um papel diferente, mas que podemos ainda beber na fonte da mulher virtuosa. E nós vamos entender como. Primeiro pela palavra, né? Mulher virtuosa. Aqui diz, né? O louvor da mulher virtuosa. Então, o que significa virtude? Né? Se vocês puderem colocar aí no chatzinho, né? Compartilharem com a gente, o que é que vocês acham que é virtude? Virtudes, elas são características, né, boas características que são aprendidas, que são desenvolvidas ao longo da nossa vida. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, quando a gente olha para uma mulher ideal, que nós gostaríamos de ser, nós temos que pensar que nós somos uma mulher real e que estamos caminhando em direção a essa mulher ideal. Mas que isso acontece aos pouquinhos, que isso acontece uma coisa por vez, que eu não vou ser tudo aquilo que essa mulher propõe que eu seja,
né? Então, há passos que precisam ser dados, há coisas que precisam ser aprendidas, e aí é onde eu faço o convite para vocês de abrirmos a Bíblia no primeiro capítulo, lá em Hebreus, capítulo 5, versículos 12 e 14, de 12 a 14, que diz assim, Hebreus 5, de 12 a 14. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, nós iniciamos no reino dos céus, nós iniciamos no reino de Deus como bebês, que precisam de leite, que precisam, né, de um alimento líquido ali, devagarinho, para poder ir criando forma, para poder ir ficando mais forte, até que chegue ao alimento sólido. Então, da mesma forma, somos nós, enquanto mulheres, que buscam fazer a vontade de Deus, né? Eu creio aqui que a vontade, se nós pudéssemos expressar nossa vontade, dizer assim, o que é que eu gostaria de fazer? Eu acredito que 100% aqui de vocês diriam o seguinte, eu gostaria de fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu gostaria que a minha vida fosse usada por Deus como algo útil, como algo que possa servir ao seu reino, como algo que possa ser usado ao seu favor, ao favor do seu reino. Só que nós temos que ter noção que isso não acontece da noite para o dia. Que nós não vamos passar a ser essa mulher ideal, essa mulher virtuosa, num estralar de Deus. Né? Não é descer no tanque, batizar e essa mulher. Né? Então, é uma caminhada de construção. Como disse aqui esse versículo que nós acabamos de ler. E agora vamos para Efésios 4, 15 e 16, que diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Né? Então, aqui, mais uma vez, existem inúmeros versículos que falam sobre isso, sobre esse crescimento em Cristo, sobre esse amadurecimento, né? Sobre esses passos que vão sendo dados aos poucos, até que a gente tenha uma mulher ideal. Né? Eu acredito que a gente vai dormir no Senhor sem alcançar essa perfeição, né? Essa perfeição ela só será alcançada quando Jesus voltar. Então, nós temos que ter essa humildade de entender, né, que nós somos uma mulher real e não uma mulher ideal, né? Então, quando a mãe do rei Lemuel, né, o instruiu com relação à mulher virtuosa, acho que ela caracterizou aqui, ela saiu juntando, né, todas as boas, digamos assim, bons exemplos, boas virtudes que uma mulher pode ter. E aí ela faz uma lista, né? E seria uma lista dessa mulher ideal, mas que nós devemos nos colocar nessa posição de mulher real e ir observando, né, como essa mulher ela se desenvolve ao longo dos anos, ao longo da sua vida. Partindo para o texto em si, e agora eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias, né, em Provérbios 31, a partir do versículo 10, nós vamos aí estudar algumas coisas sobre essa mulher, né? Gostaria de compartilhar algumas coisas sobre essa mulher. Então, a primeira coisa, né, é que aqui já começa falando, é que ela é quem a achará. Então, ela é uma mulher difícil de ser encontrada. Fala que o seu valor, ele excede, né, o de finas joias. E aqui está um primeiro aprendizado, meninas, para nós, que é, se nós estamos aqui, lá no finalzinho do versículo, a gente vai ver que a mulher que é louvada, aquela mulher que é realmente uma mulher virtuosa, aquela mulher que teme ao Senhor.
E eu tenho certeza que se cada uma de nós estamos aqui, né, a partir das 5:30 da manhã, se estamos buscando orientação, se estamos buscando oração, se estamos buscando a palavra, então é porque nós já somos essa mulher virtuosa, essa mulher que teme ao Senhor, essa mulher que busca o Senhor. E aqui diz que o valor dessa mulher excede o de finas joias. E aqui fica um primeiro aprendizado que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre a nossa valorização. Então, muitas vezes, nós subjugamos o nosso valor, né? A gente coloca abaixo ou aquém daquilo que realmente nós somos em Cristo. Então, enquanto filhas, né, enquanto servas, enquanto mulheres, nós precisamos reconhecer que nós temos um alto valor, que excede o de finas joias. E eu fico pensando, né, quando os ladrões entram aí nas casas de pessoas muito ricas e tudo, em primeiro lugar que eles vão nos cofres para roubar essas joias, porque essas joias têm uma concentração de valor muito alta, né? Então, ali nós temos um metal precioso, nós temos pedras preciosas que fazem parte da composição dessas joias, e eu fico pensando, né, como essas joias são cobiçadas, como elas são valorizadas, como elas são, né, buscadas, e a palavra de Deus compara a nossa vida como se nós fôssemos essas joias preciosas, essas joias finas que precisam ser valorizadas. E aqui no decorrer, né, de toda de todo o texto, a gente vai ver que essa mulher, ela fica se desdobrando, né, em várias funções. Então, tem horas que fala aqui dela com relação ao seu marido, como exemplo no versículo 11, o coração do seu marido confia nela, né? Tem outra hora que fala dela com relação à administração da sua casa, como aqui no versículo 15, que diz, é ainda noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Já em outro momento, fala dessa mulher como uma empreendedora, né? Então, a gente olha aqui e fala que ela examina uma propriedade e adquire essa propriedade, né? Em outros momentos aqui, fala que ela se desdobra e olha para o aflito, então, aquela pessoa que está necessitando, precisando de ajuda, como aqui o versículo 20, né? Abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. Aqui também fala dela como uma mulher que olha para ela mesma e que se cuida. Se a gente olhar aqui no versículo 32, diz assim: faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Então, não é uma mulher que anda desmantelada nem de qualquer jeito, né? É uma mulher que ela olha para ela também, que ela cuida dela também. Então, se nós formos olhar, né? Aqui tem um outro versículo que eu acho interessante, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é o 17, que diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Né? Então, eu fico pensando numa mulher que cuida do seu corpo, que faz uma atividade física, que está ali, né, se cuidando, olhando para ela, né? Então, percebam que as características da mulher virtuosa, quando a gente vai olhar na realidade, é uma mulher que sabe administrar. Catiele falava no início da mensagem hoje, do nosso encontro, como você já pegou sua agendinha, você já sabe os seus objetivos, você já sabe aquilo que você quer, então é bem por aí. Eu costumo dizer que se nós não escolhemos, né, se nós não decidimos no que nós queremos nos tornar, e aí qualquer coisa vai servir. A gente vai se tornar o que o vizinho quer, o que o marido quer, o que a mãe quer, o que o filho quer, e não exatamente aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos, né? Então, Deus tem um plano para cada uma de nós, Deus tem um propósito para cada uma de nós, mas nós corremos o risco de muitas vezes nos perder no querer do outro, ou nas distrações que nos são colocadas a todo momento, e perder o foco naquilo que nós queremos construir para sermos, né? Então, eu acredito que, quando eu olho para essa mulher virtuosa, hoje, em 2025, eu já tiro mais aquele olhar dessa mulher, eu vou seguir essa regra, essa regra, essa regra, essa regra, vou ser assim, 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 e já olho mais para ela como essa mulher que sabe administrar a sua vida,
E para saber administrar a nossa vida, nós temos que olhar para ela, né? Qual é o meu papel? Né? O tema dessa série é Mulheres com Propósito. E possa ser que muitas vezes a gente fique procurando um propósito futuro, sabe, uma idealização futura do que eu posso, o que eu gostaria de ser. Ah, eu queria ser essa mulher, essa e essa mulher, ter isso, isso e isso. E esquecemos que o propósito do Senhor está se cumprindo na nossa vida exatamente nesse momento. Então, olhar para aquilo que o Senhor já nos deu. Nós temos um marido, nós temos filhos, nós temos uma casa, nós temos um trabalho, nós temos um estudo. Então, olhar para isso que o Senhor já nos deu e administrar da melhor forma possível para que possamos crescer em virtudes dentro desse propósito que o Senhor nos confiou, que Ele já nos deu. E isso, gente, de uma forma muito sábia, pedindo sabedoria ao Senhor, para que a gente não coloque peso demais em uma área, esqueça de outra, né? Porque muitas vezes a gente pode ter aqui dois pesos e duas medidas e acabar priorizando umas coisas e deixando outras de lado, né? Então, por exemplo, possa ser que eu me dedique muito, vou dizer assim, né? Me dedique muito à necessidade das outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu estou ali atenta a atender qualquer pessoa que me ligar, eu corro, estou ali, estou apagando fogo, né? Mas se eu seja uma pessoa que esqueço a minha casa, que esqueço de cuidar da organização do meu lar, que eu esqueço que eu não dou prioridade a fazer uma boa comida para minha família, que eu não dou prioridade a acompanhar a educação dos meus filhos, né? Possa ser que eu olhe demais para os meus filhos e esqueça do meu marido, que ele também precisa de atenção, que ele também precisa de cuidados, que ele também precisa de conversa, né? Ele precisa de uma companheira. Possa ser que eu olhe para todo mundo, que é o que geralmente acontece, para aqueles que precisam, para os meus filhos, para a minha casa, para o meu marido, e eu esqueça de mim. E aí está um erro bem grande, e um erro bem fatal, quando eu faço isso também. Então, se a gente olha para essa mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela também cuida dela, né? Ela é uma mulher que também olha para ela. Aqui diz, né, que tem um momento aqui que diz que ela faz ela empreende, ela diz que o ganho dela é bom, que o recurso que ela ganha é bom, ela usa também o recurso que ela ganha, né, de forma sábia com ela também, por que não dizer dessa forma, né? Então, quando a gente equilibra, né, de forma sábia, esses passos que a gente dá todo dia, por isso que é importante, como a Catiele falou, não só criar objetivos, não só criar metas, mas olhar para o meu contexto cotidiano de rotina e observar como eu posso inserir no meu dia a dia ações práticas que me levem àquele objetivo, que me levem a alcançar aquele objetivo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um sonho de comprar alguma coisa, né? No final do mês, eu gostaria muito de poder comprar uma roupa, de poder comprar um sapato, de poder comprar alguma coisa. Então, eu tenho que monitorar de forma meio que diária mesmo os meus gastos, para que eu possa separar o recurso de poder comprar aquele objeto. Se eu não prestar atenção, todos os dias é Pix para lá, Pix para cá, e chega no final do mês devendo ao invés de ter o dinheiro de comprar aquela coisa. Se eu quero aprender uma outra coisa bem diferente agora, se eu quero um sonho, por exemplo, que eu tenho, que eu ainda não alcancei, é de falar inglês fluente. Né? Então, eu acho bonito, eu acho que é necessário, eu acho que é importante. E aí, eu faço inglês há 2 anos. Eu não tenho tempo de estudar inglês todos os dias, mas 2 vezes por semana, 1 hora em cada dia, eu paro e faço aula de inglês. E isso vem acontecendo e eu venho evoluindo, estou no final da fase iniciante, então vou entrar agora na fase intermediária. Mas é importante que exista uma persistência, né, e uma persistência mesmo, diária, daquele objetivo que eu quero alcançar. Então, eu divido por horas mesmo. Então, quando eu penso no meu dia, né, eu penso no meu dia em horas. Então, eu acordo, então já tenho aquele meu primeiro momento com Deus,
Então, eu penso que eu tenho que fazer uma atividade física, eu penso que eu tenho que estudar, eu penso que eu tenho que atender às necessidades de casa. Então, tem roupa para lavar, tem para lavar, tem comida para fazer. Eu penso que eu tenho que trabalhar fora, porque eu também trabalho fora, e organizo o meu horário de acordo com isso. Eu penso que eu tenho que ter momentos com meu marido, tenho que acompanhar a educação dos meus filhos, e assim a gente vai equilibrando, administrando isso, né, de uma forma ali que a gente possa atender a todas as necessidades. E algo, né, já para ir finalizando, é até 6 horas, Catiele? Algo já para a gente ir partindo aí, né, para o final, eu anotei aqui, gente, eu não sei se vai dar para vocês verem, na agenda, eu fui estudando cada versículo da mulher, sobre a mulher virtuosa, me colocando no lugar dela. E eu gostaria que vocês fizessem esse mesmo exercício. Então, eu colocava o primeiro versículo, e aí eu perguntava, né, para mim mesma, Manuela, você tem essa característica? Essa característica é sua? É algo que você gostaria de ter? Como é que eu posso fazer para alcançar isso? E assim eu fui fazendo, e aqui deu várias folhinhas, né, a respeito desse estudo, né, e aqui eu fui avaliando aquilo que eu já tinha alcançado, aquilo que já era a minha característica, aquilo que eu não conseguia ainda alcançar. E é muito interessante esse exercício, porque ele é um exercício dinâmico. Então, eu vou conversando com a palavra de Deus, né? O Senhor vai me falando, porque ele também, a forma como ele vai falar para mim, eu já falei isso em outras meditações também, é diferente da forma como ele vai falar para a Catiele, até por conta das características que ela já possui, né? Então, por exemplo, eu, né, vou me abrir aqui para vocês, os pontos que eu preciso melhorar são muitos pontos relacionados a finanças. Então, se a gente for observar aqui, tem mais 4, 5 versículos que falam sobre essa mulher que administra seus recursos, que ganha dinheiro, que investe, entendeu? Então, eu identifiquei, né, nesse estudo que eu fiz, que eu sou uma mulher que preciso melhorar nesse aspecto. Em outros aspectos, eu já, né, já me sinto legal, já acho que eu estou bacana, e é um exercício que eu convido vocês, cada uma de vocês, a fazerem. Né? No finalzinho, eu fiz uma lista de todas as características que essa mulher tinha, e aí dessa lista, de acordo com o estudo que eu tinha feito, eu fui vendo aquilo que as características que eu tinha e as características que eu não tinha, mas que eu posso adquirir, porque são virtudes, e virtudes são adquiridas ao longo da vida, ao longo da oração, ao longo do estar com Deus, né? Ele vai falando, o nosso coração vai mudando a nossa mente, e ali a gente vai evoluindo e colocando em prática, que é o principal, né? Eu gostaria só de compartilhar com vocês essa listinha, e aí a gente já vai fazer a oração final, tá? E já pode conversar sobre isso também, né? Deixar o tempinho aí da conversa do final. Pontos que a mulher virtuosa, ela realiza, né? Então, ela é uma mulher de alto valor, como eu já falei, então, nós precisamos, meninas, nos enxergar muito como essa mulher de alto valor, isso é muito importante, porque muitas vezes nós somos atropeladas ali pela rotina, pelas coisas do dia a dia, e a gente acaba se colocando num lugar abaixo do que realmente a gente é. E aí, se a gente se coloca abaixo, todas as pessoas também vão nos colocar abaixo. Sabe? Quando a gente se coloca como uma mulher de alto valor, como uma mulher que busca, né, fazer aquilo que ela precisa fazer, o olhar, o nosso próprio olhar sobre a nossa vida muda e o olhar das outras pessoas sobre a nossa vida também muda. Né? Então, isso é importante. Aqui diz que o seu marido confia nela, que não haverá falta de ganho, que ela faz bem ao seu marido, que ela busca lã e linho, que ela trabalha com as mãos, né? Isso aqui mostra a importância do nosso trabalho diário, do nosso trabalho na nossa casa, do fazer a comida, do organizar a casa, embora que a gente tenha alguém para nos ajudar, né? Mas a gente nunca para, né? Então, por mais que a gente tenha alguém ajudando, a gente também vai estar ali.
Então, ela é a mulher que traz o pão, ela é a mulher que levanta cedo, ela é a mulher que dá mantimento, ela é a mulher que ordena, ela dá ordem às suas servas, ou se ela não tiver alguém que a ajude, ela ordena o seu próprio trabalho, né? Então, naquele momento já vou colocar a máquina de lavar roupas para funcionar enquanto eu estou fazendo o almoço, né? Enquanto eu estou fazendo o almoço, eu já vou administrando outra coisa. Essas coisas que mulher está acostumada a fazer, que vai aprendendo ao longo do tempo, aí administrando, né? E aqui fala sobre essa mulher empreendedora que examina e adquire uma propriedade, que fortalece os braços, que percebe que o seu ganho é bom, que sua lâmpada não se apaga à noite, que ela abre a mão ao aflito, que ela não teme a neve, né? Que ela se prepara para esse momento, que ela faz roupas e vende, que ela possui força e dignidade, fala com sabedoria. E é interessante, gente, que no final fala algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ver só o que eu anotei aqui. Que diz assim, ó, lá no finalzinho mesmo, tá? No versículo 31. 31 agora, tá? Para a gente fechar. Diz assim: dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então, o reconhecimento daquilo que nós fazemos, né? Eu acredito que quando a gente pensa nos papéis de uma mulher, os papéis de uma mulher cristã, que são múltiplos, ainda mais quando a gente fala nessa mulher real de 2025, nós, muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu sinto como se houvesse uma subvalorização de quem nós somos, ou um não reconhecimento daquilo que fazemos, né? E só que quando eu aprendi que quando a gente se coloca nesse lugar de alto valor, se reconhece como essa mulher, né? Não, se você faz tudo isso aqui, se você equilibra tudo isso aqui, mas se você se mantém no lugar de vítima, se você se mantém no lugar de reclamação, se você se mantém no lugar de, eu faço isso, faço aquilo, mas eu tô cansada, né? Mas eu reclamo, eu não tô satisfeita. Então, o reconhecimento, de fato, ele não virá, a valorização, de fato, ela não virá. O reconhecimento e a valorização virá quando nós reconhecermos quem nós somos e nos posicionarmos, em outra meditação eu falava sobre isso, sobre identidade, posicionamento e propósito. Né? Nós aprendemos isso com Rebeca, né? E então, quando nós entendemos essa identidade dessa mulher de alto valor, quando a gente se posiciona como essa mulher que é fundamental, tá? Nós somos mulheres, somos pilares fundamentais na nossa família. Então, quando nós nos reconhecemos como essa mulher, tá? Que é esse pilar, que se posiciona como alguém nesse sentido, se valorizando, nós conseguimos cumprir o nosso propósito de administrar tudo e ainda, como no versículo 31, sermos reconhecidas. Que aqui diz assim: dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então, aqui diz, né, no final, que nós devemos receber do fruto das nossas mãos e que de público nós devemos ser reconhecidas. Isso é importante para a nossa autoestima, isso é importante para a nossa vida, né? Mas isso não vai acontecer, repetindo aqui para a gente finalizar, isso não vai acontecer enquanto você não se colocar nesse lugar de alto valor, enquanto você também não buscar, né, fazer aquilo que precisa ser feito, crescer, se desenvolver, buscar melhorar, né? E dialogando com a palavra de Deus, não só aqui em Provérbios 31, mas em toda a palavra. Né? No que é que eu posso melhorar, Senhor? No que é que eu devo buscar? No que é que eu posso me desenvolver? Né? Então, a gente vê que esse reconhecimento, essa valorização vem. Meninas, foi um prazer estar com vocês. Tá? Eu gostaria de deixar aí com a Catiele agora, né? Que ela vai coordenar aí essas perguntas. Vamos orar para encerrar, tá certo? E é isso, vamos então falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigada pela tua instrução, pela tua palavra, que nós possamos aprender com essa mulher virtuosa, que podemos crescer a cada dia, nos desenvolver, que possamos sermos mulheres de valor e que também possamos ser reconhecidas por isso.
Nós queremos te agradecer pela oportunidade e pedir que o teu Santo Espírito guie a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tchauzinho, meninas.